Tchau, Belo, tchau, Bela. Começando aqui mais um Parlamoca e hoje, Ricardo. Ai, mas que episódio que deixa o coração quentinho, porque eu tô com uma convidada que eu amo de paixão, que já vivi momentos maravilhosos e que me traz recordações incríveis. Mas antes de apresentá-la, eu quero convidar você que está em casa a curtir, a compartilhar os nossos episódios, a deixar o seu like e o seu comentário. Comenta também quem você quer ver aqui no Parlamoca. Combinado? Né, boa, Ricardo? boa. Ricardo, e os nossos patrocinadores? Nossos patrocinadores, Grupo São Cristóvão Saúde, Colégio Marista Glória, Sacada Pizzaria, que mandou umas pizzas maravilhosas hoje aqui, Standard Burger e o Corte Kids. Nossa, muito delicioso o hambúrguer também. Fui lá comer no final de semana. Michele, você já começou a falar, né? Hoje o Parlamoca tá mais perfumado, tá mais elegante, tá mais colorido. Tá. E com um toque de molho muito especial. É uma diva da televisão, gente. E ela tem aquela sabedoria popular, aquele jeito de falar que aquece os nossos corações. Ela tem salto, batom e opinião forte. E ela já atravessou várias gerações, nas telinhas e nos corações. A mama que todo mundo gostaria de ter em casa, você é amiga de, né? Aquele grupo de família de domingo, você tem uma mama dessa do teu lado? É a alegria! Garantida. Com vocês, Mama Brusqueta! Mama! Hoje quem vai ser bem servido é você. Eu já fui servida, porque já comi essa pizza maravilhosa de Sacada. Que coisa mais gostosa que vocês têm aqui todo dia, né? Pois é. Você vai ganhar presente. Vamos Vamos ganhar. ganhar. Vai ganhar Tá aqui, presente. Esse voucher aqui é para vocês saborear, levar um acompanhante. Comer o rodízio. Comer o rodízio da pizzaria Sacada do Leandro. Olha que eu venho, hein? Tem que ir mesmo. Venho aqui com meu Paulinho mora aqui na Curupacê. Isso. Então, ele tá te esperando lá. O Leandro vai estar te esperando, tenho certeza. Tô tão feliz, o Janela e Ricardo. Tô tão feliz de estar com vocês, porque faz parte da minha história, principalmente a Michele, né? A Michele faz parte da minha história, as nossas óperas matinais que a gente cantava. Fiquei sabendo que você fazia. Eu falei para ele que eu ia cantar ou nacional ou estrangeira. Você lembra disso, mano? Ela lembrou no carro. Eu quero que você fale o que você quiser. Então vamos só homenagear o Guarani. Ma de que a me non tolga si la candidato a fé, vivi hoy per il supplico per padre mio perché. Ai, que gostoso! Linda, mama! Olha, e a mama, a minha avó teve... Dona Filomena. Ela foi várias vezes lá no Mulheres e ela era uma apaixonada da mama e ela passou momentos lindos da vida dela com a senhora. Eu fico muito feliz. Mas muito mais com você, porque você era a paixão da vida dela, né, Bela? Nossa, era a Xerox da vovó, ela falava, né? Mas, mama, olha, aquela fofoca elegante que não tem. Esse aqui, ó, não tem... Ninguém faz igual, né? Pode tentar, mas ninguém faz igual a mama. A gargalhada sincera, né? Aquele conselho que vale ouro também. Eu não sei se a gente tá apta para aconselhar. Às vezes eu digo coisas que eu acho, que eu penso, segundo a minha vivência, segundo a educação que eu tive, segundo as coisas que eu conheço. A gente pode errar muitas vezes, né? E eu só tento não fazer muito julgamento, porque eu, como boa virginiana, faço muito julgamento das coisas. Então, eu tenho que segurar o tranco para não ofender a pessoa, né? Isso que é o que me importa quando eu falo alguma coisa. E outra coisa, eu não faço furo de reportagem, porque eu não faço fofoca minha, eu não descubro nada. Quem descobre são os outros fofoqueiros e eu passo e repasso para as pessoas. Como se eu fosse a dona de casa que estivesse lá e recebesse a notícia e passasse para a vizinha. Sim. É aquela conversa de muro, né? De muro, Ai, nossa, entre Brás e Moca, né? Assim, você me viu o que aconteceu ontem? Nossa, separou, né? Separou. Dizem que não foi tão
Amistosamente, não. Mas parece que ele não estava dando mais loucura. Não, mas isso é você que está dizendo. E eu não sei, porque eu não experimentei. É isso mesmo, mamãe. Agora, E assim vai, né? Assim e vai. o que nasceu primeiro, assim, como personagem, a estrela de TV? Como é que foram as suas construções e essa trajetória imensa na TV? Que começou antes de Mama, já teve a conversa, né? Começou no teatro. No teatro. Eu comecei a fazer teatro amador no ano de 1968. Caramba. Fazia Tava- o teatro amador com o pessoal da escola, de contabilidade que eu fazia. O Fazia ambiente no Colégio estudantil Santos tava Dumont. Hã? bravo. O ambiente estudantil em 68 estava bravo. Mas fazia parte da nossa educação. O nosso diretor da escola, Uhum. ele era o diretor do teatro. E ele era uma pessoa preocupada ele era um pouco revolucionário, sabe aquelas pessoas meio revolucionárias? E ele tinha como base deixar a gente fazer as coisas, mesmo as mais simples, tudo sabendo o que está fazendo, sendo intelectualizado para aquilo. Interessante. Entendeu? Tanto é que a gente fez de Édipo a Auto da Compadecida, Que legal. né? Então ele me viu muito tímida, falou: vem para cá que você vai começar a aprender a falar em público. E foi assim, depois de 2 anos eu comecei a ganhar prêmio E onde você estreou? aqui na Moca. É mesmo? É mesmo. Teatro Arthur de Azevedo. Olha só que tá aí até hoje. Que legal. Até, hein? e é um grande teatro, É um um teatro orgulho da maravilhoso. Tem camarins ótimos, tem uma coxia boa, tem uma acústica maravilhosa e ele é grande. Então, Isso. dá para você fazer grandes trabalhos. Como a Passou gente por já uma viu. reforma boa, né? Eu não Agora vi tem depois mais da 2 reforma, salas. mas eu sempre É. gostei. Tá muito legal. Aquela entradinha do lado, eu nunca me esqueço, a primeira entrada do lado que eu entrei e vi aquele teatro. Para mim era como se fosse municipal, né? Tem uma arquitetura bonita também. É uma Porque arquitetura é bonita, arquitetura né? Uma moderna. coisa meio dos anos 50, né? Isso, É. foi. Então foi lá que eu estreiei. Então eu tenho sangue moquense, Tem. como que diz o outro, né? Mas você nasceu e cresceu no Brás. Nasci e cresci no Brás. Nasci na Rua Cachoeira, com Almirante Barroso, paralela com a Rio Bonito, João Bueno e Rua Brescia. Nossa! Estudei nos colégios ali perto. Estudei no Colégio Santos Dumont, Tá. que era na Coimbra, que foi onde eu comecei teatro. Mas antes eu tinha estudado no Eduardo Prado, no meu primeiro período, no Externato São João, que é o Prezinho, né? é o prézinho, Ah. né? Fiz o 30 de outubro, que ali pelas cercanias da igreja de Era Bom Jesus do Escola Brás. Comercial, 30 de outubro. 30 de né? outubro, Então, ali perto de onde era o Piratininga, tudo Isso. Piratininga. É. Então, eu estudei tudo por ali. Esse colégio Anchieta. Olha. Esse colégio José de Anchieta. Anchieta, né? Quem estudou lá, não foi na minha época, mas foi numa época anterior, foi a Lolita Rodrigues. Estudou Ah, é? com a minha avó. A Ela Lolita? estudou com a minha avó. Olha só. Minha avó sempre falou isso. Ela sempre foi muito... Então, e aquele nosso clima do Brás tinha tudo de bom. Você tinha, até hoje, não sei se ainda está, aquela pizzaria que era do... Tá lá. Tá lá ainda. até hoje. É Tá lá Michelute ou até não? ainda. Não, é É a pizzaria mais antiga Castelões. de São Paulo. Castelões. Tá lá. Castelões, Tá lá né? também. Tá igual quando você foi pela última vez. Quando você foi a Olha, última mas você vez? sabe que agora 30 essa anos, tá pizzaria igual. me deu uma saudade de comer pizza gostosa. Essa pizzaria daqui, Castelões a sacada não mexe deu. nada. Se Nada, foi em é. 50, ela tá lá. Se Tá chega lá igualzinho, tá igualzinha, tá Mesmo igualzinho. garçom. Então foi um período romântico da minha infância, da minha juventude. E foi lá que eu aprendi a cantar, foi lá que eu aprendi a estudar. Então toda a minha vida intelectual foi feita lá. Depois é que foi para outros lados, né? Que foi para a faculdade e Aham. tal. Mas eu tenho uma paixão por isso. Você fez faculdade... Eu fiz faculdade de História, fui fazer História, não completei. Aham. Aí eu tinha ganho no Prêmio Governador do Estado uma bolsa para fazer artes, né? Uma bolsa de artes. Também não consegui fazer, porque eu precisava trabalhar e não tinha tempo, não tinha horário e tal. Mas
foi um período muito gostoso da minha vida. A mama da mama era descendente de italianos. A minha mama era descendente de português com italiano. Ah, tá. E a minha avó, parte da minha mãe, era portuguesa, de Trás-os-Montes. E o meu avô era italiano, de Nápoles. Olha. Então nós somos Tutti buona gente. tudo boa gente. Lá do sul. É minha família também. Gente fina, né? Gente fina, né? Gente fina. Ô, Mama, e quando... Qual foi o momento? Você lembra quando que nasceu a Mama? Sim, eu vou explicar. Então, eu comecei em teatro em 1968. Aí, em determinada época me chamaram para fazer um trabalho, se eu queria fazer um teste para entrar no Macunaíma do Antunes Filho. Eu, na época, fazia escritório de contabilidade. Eu ganhava 3 mil não sei o quê, cruzeiro, vai. E o teste, se eu passasse, durante os ensaios eu iria ganhar 3 mil cruzeiros. Tava... O que é que eu fiz? Fui fazer o teste, passei no teste, entrei no Antunes e larguei a contabilidade. a contabilidade. Estreiei no Macunaíma, fiz o Macunaíma. Nossa. No Macunaíma, no Antunes, a gente tinha o Macunaíma e logo em seguida a gente fez um espetáculo chamado Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno. Nesse Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno... Aquele teatro de repertório, né? Que você faz várias... são várias peças. Era do mesmo autor. Beijo no Asfalto, Os 7 Gatinhos, Toda Nudez Será Castigada, Álbum de Família e nisso. No Toda Nudez Será Castigada, eu fazia o papel de uma tia. Que eles falavam que era a tia machona, né? Uma tia... E esse papel, todo mundo começou a me ver com um determinado olhar e me convidaram para fazer mais coisas fora do teatro. Então me chamavam para fazer show. Aí eu comecei a fazer Linda Batista, fazer tudo que fosse... Caracterizado. Caracterizado. Uhum. No Macunaíma, eu fui fazer... O Macunaíma nós fizemos no mundo, uma boa parte do mundo, deu uma volta ao mundo. E na Austrália, eles, em Adelaide e Perth, eles tinham os festivais fora do festival de teatro. Ou seja, ele pegava as pessoas que estavam nos elencos, cada um iria fazer uma coisa típica do seu país. Então, lá o nosso Macunaíma foi uma equipe que sabia mexer com música e tal, foram fazer música, e eu fui fazer dublagem do Orlando Dias. Nossa. E da Linda Batista. Orlando Dias é aquele que arrancava o paletó, jogava no chão. Tenho ciúme até da boca, da roupa que tu vestes, né? E aí, nesse número que eu fazia isso tudo, eu terminava o meu número com uma noiva toda baseada no Butô, que era a dança moderna japonesa feita pelo Kazuo, que eu tinha visto no Festival de Nancy. E eu comecei a ficar tão impressionado que eu comecei a fazer. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a fazer essa dança do Kazuo, baseada no Butô. E saí um monte de revista, jornal, eles falando assim, porque os brasileiros sabem se divertir, eles fazem isso, fazem aquilo. Então aparecia eu de mordomo do Macunaíma na capa, uma estilizada assim, que ficou famosa, e também as reportagens de Audrey Bride, a velha, o fantasma da noiva, né, que era uma coisa absurda. Eu fiquei toda cheia, né? Aí fiquei famosa nesse pedaço. E foi indo, minha vida foi fazendo outras coisas e tal. Fiz Romeu e Julieta e tal, depois eu fui para a televisão. Fui fazer... TV Cultura? TV Mix. TV Mix, TV na Mix, Gazeta, né? Na Gazeta, e também o TV Cultura, o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. No Rá-Tim-Bum eu fazia... Premiadíssimo, Rá-Tim-Bum. O Zero, eu fiquei todo feliz, porque, imagina, nosso programa ganhou como melhor, no ano, né, que foi lançado, ele ganhou como melhor programa infantil do mundo, Olha só. em Nova York. Olha que show.
Porque ele era, um programa feito para crianças de 0 a 6 anos. Onde eles aprendiam a falar daqui, perto, longe, vermelho, branco, azul, Muito interessante. né, alto, baixo, essas coisas. O Zero era um ET, né? É um ET, Ficava dentro de era um uma ET. Era nave. eu e o Ricardo Corte Real, nós fazíamos Corte Real. o 0 e o 00. Eu fazia o 0, que era o comandante, que era o mais gordo, e ele fazia o mais magrinho, que era o 00, que era o subordinado, né? Então a gente fez muita gente feliz com o nosso personagemzinho, né? E era uma turma boa lá, né? Uma turma o Taz boa. estava lá também, né? Nessa... Marcelo Taz era o... quando a gente fez o TV Mix, ele era a repórter abelha. É. Ele e o Vander Dorioto faziam o câmera, que também fazia o Rá-Tim-Bum, né? E o Fernando Meirelles E o Fernando Meirelles dirigia, era o diretor. diretor, né? Aí depois veio o Tadeu Django no Mulheres e tal. Aí eu... Como é que chama? O que faz a noite no sábado, altas horas também, o Serginho o Serginho Grosman. Grosman fazia o TV Mix 4. É. Ele fazia o TV Mix, que começava às 7 horas da noite. Que era assim, começava eu, aí vinha Astrid Fontinelli, depois vinha Aline Sassarrara, aí depois vinha Tudo na Gazeta. o Serginho, tudo na Gazeta. Serginho Grosman, e aí... Era um campeão de audiência, né? Porque Era uma porque a linguagem gente muito era jovem. novo. Né? O TV Mix eu tenho orgulho dessas coisas. O TV Mix era uma coisa inédita, não tinha no Brasil. Ninguém fez uma coisa parecida. Como o Rá-Tim-Bum também foi uma coisa inédita. Exato, é. São coisas bem... De Entendeu? qualidade, né? É. Uma coisa pensada, com qualidade. A gente não leva um puto, mas tudo bem. Mas a gente ia e fazia. A gente fazia tudo de sábado no Rá-Tim-Bum. A gente fazia só de sábado, porque todo mundo trabalhava, todo mundo tinha escritório. Então, de sábado a gente se divertia, passava o dia inteiro gravando. E nesse meio tempo, eu fazia uma personagem chamada Condessa Giovanna. Condessa Giovanna, que ela não era no auditório? Não... Conta, vai, da Condessa. Então, eu vou contar. A Condessa Giovanna apareceu o seguinte. O TV Mix queria fazer uns quadrinhos de humor. E aí eles me convidaram, o pessoal que fazia teatro amador comigo me convidou para fazer. Eu falei, eu vou fazer. E eu combinei com um amigo meu que a gente ia fazer um quadro de humor, que era uma ricaça com o seu mordomo. Uhum. Ela era apaixonada pelo mordomo, mas ela maltratava ele, porque ele era de baixa renda. E depois ela quebrava tudo, porque quando ele saía de perto, ela quebrava tudo. E eu me inspirei naquele personagem do Jô Soares, Uhum. que ele falava argentino. o muito argentino, amigo. muito amigo. Não, Gardelon. O Gardelon. que ele quebrava tudo, que ele Muito gostava. amigo. Muito amigo. Mas enfim. E aí eu fui fazer o teste, só que o meu amigo não foi. E eu pronta, maquiada, toda... Aí eu olhava no espelho e falei, e agora? Eu vou fazer o teste, eu não quero saber, eu estou aqui para fazer, eu vou tentar. Eu olhava no espelho e falei, eu não posso fazer, o que eu posso fazer com essa cara? Aí me lembrei da Condessa Ticonha, lembra da Condessa Ticonha? Uhum. Que foi caso da Florinda Bolkan, Sim. né? Eu falei, eu vou fazer uma condessa italiana, que tem uma Fina. vila e tal. Falei, mas o que ela vai fazer na televisão? Aí eu criei uma história, aquela que o marido dela perdeu toda a fortuna e ela estava indo na televisão dando aula de etiqueta. E aí eu criei a Condessa Giovanna Civetta. Civetta porque eu fazia o penteado assim. Preto, né? Assim, Preto, né? que era meio Coruja. bicudo, que era dos anos 50. E parecia uma coisa Uma de coruja. corujinha. E Civetta porque era de safada e também de coruja. Uhum. E aí comecei a fazer, até que um dia... Fernando Meirelles saiu da direção e entrou o Tadeu Django. E o Tadeu Django falou assim, vem cá que você vai apresentar o programa às 8 horas da manhã. Falei, mas você tá louco? Eu falei, vai apresentar o programa. E eu comecei. E aí fez aquele sucesso todo, a Hebe me chamou para ir no programa dela, o Silvio me chamou para ir no programa dele. Fui fazer o show de calouro. Como Condessa. Condessa Giovanna. Muitos anos foi jurada, não Foi, foi? 4 anos. Fui jurada lá Eu do Silvio Santos. lembro, eu era pequena, eu lembro. É. E aí eu voltei depois,
Fui fazer com o Zácaro um tempo. Um Zácaro. E depois eu voltei para a Gazeta. Voltei para a Gazeta para fazer o Mulheres. Com o Clodovil. Porque o Mulheres era o seguinte: o Mulheres era apresentado pela Giovanna. Ione e a Claudete. Não, depois. Pela Márcia Goldsmith. Márcia Goldsmith e pelo Leão Lobo. É mesmo? Aí a Márcia Goldsmith foi para Bandeirantes. Isso. Então eles me chamaram para ir ajudar o Leão Lobo, fazer as fofocas. O Leão ficava de apresentador. Nesse meio tempo, Ele saiu, né? ele também foi. É. Ele também foi para Vou Bandeirantes. dividir o programa com ela e até os dois brigaram. Acho. é? Aquelas fofocas, não sei, né? Quem? Dizem. Que acho que o Leão com a Márcia também não se deram bem. Até botaram uma macumba no meio. Lembra Teve a história da uma macumba? história da macumba. A história da macumba. O Leão conta até hoje que ela fez verdade. macumba. É. Babado E no forte. fim eles acabaram indo fazer o Melhor da Tarde lá na Bandeirante. É. E eu estava já certo. E quem que vinha fazer o programa? Clodovil. Clodovil, é. Aí Clodovil veio, me conheceu e tal. Eu falei do personagem. Ele falou, eu conheço o personagem e tal. Só que eu acho ele tão antigo. Clodovil é terrível. Sabe? Eu queria uma coisa mais assim, visceral. Eu queria uma mulher que fosse poderosa. Uma mulher que fosse mafiosa. Eu falei, bom, eu preciso trabalhar, vamos fazer, né? Aí eu criei a Mama. Falei, uma mulher poderosa na Itália é Mama, É. né? E que nome tinha? Lembra do Tommaso Busquetta? Sim. O Tommaso Busquetta era um mafioso que saiu daqui, foi extraditado. Eu falei, não vou fazer a Busquetta, mas vou fazer a Bruschetta, que é um pão italiano com tomatinho e tal e queijo. E assim foi. Comecei com uma... Ele gostou da ideia. Nossa, eu fazia o alter ego dele, só que metade dos artistas não vinham no programa porque eu era muito malvado. Eu tirava os outros do armário numa boa. Quem que você tirou do armário? Muito tempo, fiz muito tempo. Uma vez só, eu fiz eu falei de um apresentador famoso, quase que eu pego emprego. Apresentador famoso naquela época? Já não está entre nós, então. Ele já não é mais famoso, Não é talvez. mais famoso. Já passou. Mas inclusive um antigo podcast que eu falei o nome, nossa, deu mais de 1 milhão de... Ai, meu Deus. Opa, pode falar então. O diretor fala. O diretor aí, pode falar. Ó, essa água aqui é da GG Águas. Te ajudei? Não, Não, com o apresentador? não. Não? Tá bom. Mas ainda bem, porque também não quero que toque nesse Tá bom. assunto. É. Então, aí ele falou, vamos fazer, vai. Então fiquei a Mama Brusqueta. Metade dos artistas não vinha porque eu falava muito mal de tudo. Até que um dia, Clodovil e a Cristina brigaram. É. E eles brigaram, você estava na época? Tava. Você viu aquele escândalo do corredor? Não vi o escândalo, mas eu Meu sei Deus. que os dois brigaram. E era Cada umas um ficou com uma parte do programa. Não, foi era assim. isso? Eles brigaram, e aí a direção da casa chamou os dois, despediu a Cristina Rocha e falou pro Clodovil, você vai sair do Mulheres também. Vai fazer um programa à noite. Seu. Então ele ganhou um programa dele à noite, a Cristina Rocha foi embora e chamaram A Kátia. Kátia Fonseca. A Kátia chegou lá e falou, eu A aceito. Kátia estava onde? Na Record? A Kátia fazia, acho que TV Mulher. Ela era da Gazeta do Pra Você, É, aí depois ela ela foi foi pra pro- Record, porque a Ana Maria A Ana tinha Maria saído saiu, da Record, verdade. e aí ela voltou pra Gazeta. Ah, então foi nessa época. E aí ela falou assim, aí eu aceito fazer o programa, só que tira aquela mulher de lá. Eu não quero aquela gorda. Aquela gorda... Você estava inventando. eu estou falando daquela gorda, estou eu me falando que gorda. Né? Que ela me chama de gordinha até hoje. Eu não quero, porque eu não quero meu nome envolvido com aquela mulher que é do mal. Aí a dona Marinês falou, não, peraí, nós vamos conversar com ela e nós vamos deixar ela tudo bem, você Adequar, vamos vamos saber. adequar para você. Eu falei, não sei não, mas tudo bem. A última semana que eu estava aqui do Clodovil, eu não fui no programa. E Clodovil anunciou que eu tinha ido para o Vaticano porque o Papa tinha me chamado para me pôr de boazinha.
E eu ia voltar, Fazia a passagem, fazer a passagem da Boa. máfia para Carola, né? E eu vim. E tinha uma coisa a ver, porque eu, mesmo sendo mãe, eu tinha uma imagem de Nossa Senhora das Dores assim, do tamanho, do meu lado. Era coisa religiosa, pesada, né? Mas, enfim, voltei, experimentamos no primeiro mês, eu toda simpática, boazinha e tal, deu certo, 15 anos ficamos juntos. Olha só. Olha só. 15 anos. Então, essa aqui foi a condessa que virou mama. Foi onde eu virei a mama. E de lá para cá foi todo esse transtorno espectral que eu falo de fazer a mama. Muito legal. Eu virei a mama de verdade, está no meu documento. Virou? Mama, Brusqueta, Pitirilho, Henrique. Ah, não é mais Henrique, agora é Mama, Brusqueta, Pitirillo, Henrique. Pitirillo, Henrique, porque eu vou pôr o nome da minha família italiana. Claro. Sim, tem que pôr Sangue, tudo. clama sangue. E como que as roupas, os looks, os tecidos? No começo a minha mãe fazia. Né? A gente pegava o que tinha e fazia. Aí depois eu fui, como eu estava já ganhando meu dinheirinho, eu comprava roupa, minha mãe fazia. Do mesmo jeito. Ela fez até a época de um ano antes dela morrer, ela fez as minhas roupas todas. Olha, que legal. Ela fazia num dia, eu sentava do lado da cadeira, assim, numa cadeira perto dela, e eu falava, Caio, eu quero assim, eu quero assado, purum. E ela não era costureira, ela só fazia para mim. Só para você. É. Vai fazer com amor, né? Fazia. Com amor, né? Isso não tem roupa que eu tenho dela feita até hoje, que eu de vez em quando até ponho em homenagem, porque Você guarda os figurinos? Algumas coisas eu guardo. É. Ô, Mama, e nos bastidores da televisão, assim, o que mais te encanta e o que mais te aborrece? Ó, a coisa que mais me encanta é a profissão. Eu adoro fazer o que eu faço, adoro estar no meio do frege, adoro ensaio no teatro, adoro estar participando da montagem de um programa, adoro estar na maquiagem, adoro estar experimentando roupa, né? Adoro criar junto, isso eu gosto. O que eu não gosto, às vezes, nesse bololô, a gente encontra pessoas terrivelmente chatas, ruins, invejosas, tem de tudo. E é duro superar, às vezes, uma pessoa assim, né? É, porque às vezes você faz uma temporada, você está do lado de uma pessoa... Bom, a Michele sabe como é que a gente... muitas vezes a gente trabalha do lado de uma pessoa que sorri para você o tempo inteiro, mas se ela puder te matar com uma facada nas costas, ela te mata. Se ela puder te dar... É exatamente isso. É terrível isso, né? E aí a bênção é quando você tem uma pessoa que te deixa ter uma parceria como você teve por tantos anos com a Kátia, porque tem que saber dividir ali o glamour, né? Pois é, porque cada uma de nós sabia exatamente o campo da outra. Né? Eu briguei com a Kátia uma vez na vida. Brigou? Uma vez. Mas foi por culpa de terceira. É mesmo? Eu estava fazendo Mulheres, nós estávamos... Lembra de sexta-feira que tinha... Churrasco, não? Não, churrasco não tinha A pessoal dança. do Axé. Lembro, Filhos do Sol. Então tinha uma hora que eu ia falar das novelas. Aí um dia nós chegamos lá, estava dançando um pouquinho do Filhos do Sol. Ela falou assim, junta todo mundo aqui, vamos sentar aqui no chão mesmo, e a mama vai contar a história Da novela? Da novela e tal. E eu criava muito em cima da novela, fazia as fofocas que tinha que fazer e tal. E uma hora, a Kátia entrou no assunto também, uma coisa normal para mim. Aí a diretora falou no meu ponto, fala para a Kátia calar a boca, que é a hora de você contar as coisas. Que é a tua hora de contar as coisas. A Kátia não ouve isso. Não, ela fala, pro ponto, cada um faz um... Ela fala, cada um... Aí eu falei, Kátia, você podia deixar eu acabar de contar a história? Nossa. A Kátia se virou para mim, ela nunca tinha me visto fazer isso. Ela falou assim, tá. Ela falou, bom, dá licença que eu vou fazer um comercial ali, já volto. Ela foi e não voltou. Quando acabou tudo, aí ela veio... Mó climão, né? Ela falou assim,
você viu o que você fez? Você me desautorizou na frente de todos os convidados. Você me deixou sem ação. Aí eu falei, mas eu nem percebi que eu tinha feito isso. Eu só falei, a Kátia, agora estão falando aqui, deixa eu acabar de falar. Aí eu falei para ela foi a diretora e tal. Ela falou assim, quer dizer que se ela te falasse, se joga do 8º andar, você vai e se joga? Aí ficou aquele... Aí chorei, pedi perdão e tal, até o dia seguinte. No dia seguinte, aí eu cheguei de novo, já falando com ela e tal, aí ficou de bem, nunca mais. Foi a primeira e última vez. E eu acho que essa diretora, que começa com S, eu acho, por causa dela eu também briguei com uma apresentadora que a gente ficou lá um tempo... Eu fiquei até com você apresentando o programa, com uma outra apresentadora, que também me falava umas coisas e tal, e deu maior fuzuê lá. Então, assim, às vezes é complicado, porque a gente vai na Quando viu, pilha... afogou ela, lembra, no copo? Não. Nunca... Ela estava dando muita pitaco, ele falou, sabe uma coisa... É verdade! Vou afundar essa vaca preta. Pum. Nossa, é verdade. Ela Então, usava assim, muita roupa preta. eu acho que como, assim, para eu aprender coisas do trabalho foi bom, mas assim, quando estava sendo dirigida ali foi bem ruim para mim. Porque a gente não espera, né? Porque a gente precisa de colaboração. O diretor aqui não colabora com você? Caramba. Então, é a mesma coisa, que a gente precisa colaborar. Fazendo cada um sua partezinha, sai tudo bem, né? É verdade. Você é uma pessoa muito sorridente, que dá gargalhada... Meu bem, eu não consigo ser de outro jeito. Sim. Mesmo quando eu tô com depressão. Então, que é muito pouca. Isso que eu ia te perguntar, se existe alguma situação na vida onde não cabe uma boa gargalhada. Não, para mim tudo dá certo. Ó, quer ver os piores dias que eu tive foi... Primeiro, quando morreu minha mãe. A minha mãe morreu, minha irmã morreu também. Sua irmã que sempre te ajudava, ela estava sempre comigo, né? Ela era um encanto, ela fazia mais que os produtores da casa. Ela fazia tudo. Fazia tudo. Ela não ganhava um tostão branco. Então, foi essa época, eu fiquei muito, muito para baixo um pouco, mas não tão para baixo que eu perdesse o gosto da vida. E quando eu descobri o câncer. Quando o médico falou assim, olha, todos os seus exames estão bons, mas esse aqui, que a gente fez da endoscopia, você está com um probleminha no esôfago. Eu falei, é câncer? Ele falou, é benigno ou maligno? Ele falou, maligno. Eu falei, doutor, porque eu tinha feito o exame para fazer a bariátrica. Eu falei, então a gente vai esquecer a bariátrica, vamos tratar esse bendito desse câncer que ele vai sair do meu corpo já. E começamos. No dia seguinte da descoberta, eu entrei um pouco em depressão. Aí eu chorei, fiquei sozinho o dia inteiro e tal, que seria da minha vida, o que seria dos meus sobrinhos, que ele já tinha muito o que fazer por eles. E como é que eu ia sobreviver àquilo? Eu dormi, rezei, no dia seguinte já estava bem com a vida e foi assim. Isso que me leva a ter essa coisa de ser feliz, de estar sempre espontânea. Tudo é isso. Eu não me deixo abater assim tão fácil. Então, o rir sempre é um bom remédio, né? O riso é um remédio maravilhoso. E não é que você não se preocupa com as coisas, não sente tristeza com alguma. Sim. Mas a gente tem que saber dosar tudo isso. Ô, mamãe, esse tratamento, ele durou quanto tempo? A gente, quando tem câncer, nunca cura. Já faz mais de 5 anos, já faz uns 6 anos que eu tive. O tratamento foi quimioterapia. Eu fui fazer uma operação antes. Eles queriam fazer uma operação para me tirar um estômago. Uma operação que ia tirar o estômago para eu não precisar usar da quimioterapia nem da radioterapia. Mas nesse problema da coisa, eu quase morri na mesa. Deu um problema lá de arritmia, de não sei o quê, de pressão que caiu.
Eles tentaram uma vez, tentaram duas, na terceira pararam e cancelaram. Eu tenho até hoje as marcas dos buracos aqui. Ah, mas tudo bem, né? E aí foi para quimioterapia, radioterapia, que eu fiz. Lógico que eu sofri um pouquinho, sofri nos primeiros 8 semanas, mas depois da 8ª semana já estava boa, já estava acostumada com... E até hoje eu cuido, né? Eu cuido. Fica de olho, né? Sempre de olho. Tem que cuidar de coração, tem que cuidar de coagulação. Sim. Porque eu fiz umas outras operações que também deram problema por causa da anestesia, né? Então, essas pequenas tragédias, elas não são tão trágicas na nossa vida, porque eu tenho uma criação todinha espírita. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a tua crença, né? Então, para nós, morrer é só mudar o estado. Uhum. A vida continua, né? Então, a gente sofre, porque a gente vai sentir saudade da presença física e tal. Mas ela sempre estando aqui... E você já sentiu em algum momento a presença desses Muito, seus parentes que você muito, falou assim, nossa, eu muito. tenho Uma certeza. vez eu estava dormindo, fecha o teu olho, põe a tua mão perto do teu rosto. Você não sente essa coisinha quentinha? Eu dormindo Você sentia sentiu. coisa quentinha e a voz da minha mãe. Aí, mas assim, falar, mas tem coisa na cabeça. E cheiros, alguns cheiros também. Né? A minha mãe gostava muito daquele... que é cor de rosa, como é? Rosa, Seiva de alfazema? Água de rosa. água de de rosas, com a tampinha branca. Ela usava muito. É, Porque minha ela mãe chamava também. rosa, ela gostava daquele cor com o nome de Minha rosa. mãe passava no rosto. E eu sentia muito esse cheiro também. Olha só, e é um cheiro assim, muito, Marcante, muito né? característico. Não é assim, vai... Não é qualquer não, coisa, né? Não, Então, por isso que eu também sempre me perfumo, que o dia que eu for, eu vou deixar todo mundo cheirando a seiva de alfazema. Ai, que Ou delícia. coisa do gênero. E o teatro? Qual foi o último espetáculo que você O último atuou? espetáculo que eu fiz foi o Fantasma da Minha Sogra. Eu assisti esse, Você assistiu, esse né? espetáculo. Eu Acho que adoro. assisti no Fernando Torres, Foi no Fernando Torres, lá no Tatuapé. no Tatuapé, isso. Eu gosto muito de fazer teatro. Sinto uma falta danada de não fazer. Eu não estou fazendo agora porque eu estou com problema de ciática, de joelho, Uhum. esse problema de locomoção, sobe... Você viu? Para mim subir umas 3 degrauzinhos, Uhum. preciso de 4 pessoas para me levantar. É um inferno isso. A gente precisa pôr corrimão aqui. É. Corrimão ajuda. É. Né? Foi porque uma senão- rampa. É. Porque se comigo é assim, se não, corre, irmão, corre, minha sobrinha aqui. Não, mas a acessibilidade é uma questão, né, importante. importantíssimo. A minha avó faleceu, ela caiu na porta de casa e quebrou o fêmur. É. Aí vai, opera, aí velho, pega uma quando pneumonia. cai, meu pneumonia. filho, não É. tem jeito. Então é complicado, né? Eu Aí tenho falha uma medo de coisa. cair. Não pode cair. Eu não tenho medo de cair. Tanto é que não tem um tapete na minha casa. É. Tem que ir devagarinho, não ter pressa, vai com calma. E nas suas horas de folga, quando você está na sua casa, o que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir televisão. O que você assiste? Eu assisto muito internet. Aham. Parece uma coisa doida, mas eu tenho uma frustração na minha vida, que é não ter sido marceneira. É mesmo? Não é louco? Você fica assistindo aqueles vídeos? Eu fico assistindo vídeo de reformar móveis, Ai, né? Aqueles móveis tudo quebrado, cheio de buraco. deixa ele bonitinho. É lindo depois. Apesar que tem muita gente que tem, porque o móvel tem essa memória afetiva, Eu gosto né? muito dessas coisas. E o toque da madeira me é agradável sempre. Então, eu gosto muito de assistir isso. E gosto muito de assistir. Talvez seja de uma vida passada, alguma coisa. Pode ser, ligada a uma pode vida ser. passada. Né? Eu falo que de vez em quando eu falo assim, eu acho que eu cuspi na cruz, por isso que eu tenho essa coisa com madeira. Né? E gosto muito de assistir, principalmente alguns estrangeiros, culinária também, gosto de assistir. Aí gosto de assistir filme, Netflix, na minha casa Nossa. pelo menos umas 2 vezes por Você é dia. uma mama boa cozinheira? Gosto. Gosta? E o que você cozinha mais? Massa? Massa também, mas eu gosto de cozinhar, por exemplo, vatapá, caruru, É mesmo? carajé. Salada que não é, né? Eu gosto de cozinhar carne assada, fazer molho.
Para fazer molho, gosto de polenta. Polenta. Gosto de maravilhoso. cuscuz à paulista, né? Uhum. Cuscuz paulista. Tá lá para fazer amanhã. Amanhã já vou fazer. Nós fizemos uma festa. Nós fizemos, não. Eu fui convidado para uma festa junina aqui, da família do nosso diretor. Aham. E uma senhora fez um cuscuz com Nossa, camarão. Maria. esse ano eu perquei, Maria. porque esse ano vou morrer de vontade de comer curau, milho. Você gosta? Mesmo? Adoro. Sabe? Comer milho. Com manteiga, né? Cuscuz. Tanto é que eu vou fazer cuscuz amanhã para poder ter um pouquinho de saudade disso. E nas festas italianas a gente vai para comer o quê? Pra comer tudo. E Né? que você, Fogaça. qual festa que você vai? Eu fui na Vito? São Vito. Na Do São Brás, Vito, né? na São Vito eu vou mais para comer a guimirella. Guimiré. Eu adoro a guimirella, que é aquele fígado. Que é recheado com louro. Quem que falou desse prato outro dia aqui pra gente? Foi o cantor? Não lembro também, Rino. Guimirella é um alguém que era fígado do Brás que mesmo, tem uma é. renda de porco. E é feito um espetinho. Que é de Bari. Acho que é ele É mesmo que Varese, falou. é Foi ele mesmo. de... É Bari, né? Baresa, comida baresa, né? É. As mamas da... Polignana Mari. Polignana Mari. Ah, É, Isso mesmo. as mamas da Itália. Mas eu gosto de qualquer coisa Na italiana. San eu gosto. Genaro você já foi? San Genaro eu fui muito. Eu fiz uma matéria uma vez, né? né? É com as mamas de São Genaro. Ah, San fez? Gennaro, Eu fui ó. fazendo uma matéria é o seguinte, procurando quem estava com o caderno de receita do chefe Cipolla. Que o Cipolla era do mafioso, né? Aham. Ele era Você foi atrás desse caderno. Fui. Aí eu falei com as mamas, e foi muito gostoso. Eu fiz umas entradas assim, Telefone. no telefone com a máfia, lembra? Lembro. Nossa, era muito legal. A gente criava muita coisa. Muita Produções, coisa. né? Eu fui Chico Lang. Ah, isso virou um... Até hoje tem gente que pensa que eu sou Chico Lang. O Chico Lang e a Mama Brusqueta? A Mama Brusqueta é o Chico Lang e eles fizeram Fizemos um 1º de abril. Tem O até Chico- hoje na internet. Tem na internet, que o Chico Lang dizendo que ele é a Mama Brusqueta. Entendi. E fizemos, demonstramos. Kátia falou que era, imagina. E aí fizemos como eu mudava ou como ele mudava para Mama Brusqueta. Muito boa Que ideia. ele fazia de manhã, eu fazia de tarde e ele fazia à noite. Mas como é que põe a barba? Faz aqui um segredo. Segredo. Não sei por que eles faziam isso. Era muito gostoso de brincar, né? Era muito gostoso. Ali na Gazeta teve uma... É gostoso, eu adoro trabalhar lá. E, Mama, assim, o que você tem vontade de fazer agora, assim, nesse momento? Eu gostaria muito de fazer um espetáculo de teatro. E gosto muito eu adoraria estar empregada. Estou com vontade de voltar para a Gazeta, não sei. Voltar para a Gazeta, fazer uma bela de uma fofoca, Fazer qualquer coisa. um quadro de culinária. Já pensou a Mama pensou? cozinhando lá? Você frequenta uma cantina aqui da Moca de um amigo seu, né? É o Nagata, o Marcelo Nagata. Nagata. A gente recebeu ele aqui também. Cantina de Irene. Cantina de Irene. Eu gosto dele. Aqui a Moca tem muita coisa boa. A Moca... Como é que vocês falam que era como é que é? É um principado. É um principado, né? Moca é Moca, o resto é bairro também, né? E o resto é Brás, é como que é? O Brás O Brás é Moca expandida. é a Moca expandida. Tatuapé também, Tatuapé Tatuapé também, Ipiranga. Ipiranga. É tudo aqui. As Moca redondezas. expandida, E você com uma boa Juventina? E a Mama torce pra que time? Eu que torço pro Palmeiras, né? Lógico. E gosto do Juventus. gosta do Boa. Juventus, Por causa da Juve, da Itália também, né? sim. Se você olhar o escudo do Juventus ali, ele é o P ao contrário, né? O Palmeiras ao Palmeiras ao contrário. contrário. E quem é esse moço aqui? Então, esse aí é o Marquinhos, que era Marquinhos,
e agora passou a ser o tio Alê. É o Esse é o Alezinho. tio Alê. Alezinho. É o nosso Parceiro do Corte parceiro Kids, do é. Corte Kids, nosso patrocinador. Olha que beleza, mas é bonito isso aqui. Bonito, né? É. Agora, mama, vou fazer um quiz. Quiz, pode fazer, que eu adoro. Faço quiz todo dia. Vamos fazer um quiz. Eu vou fazer uma pergunta, você já vai pensando em Tá bom. outra. Então, vamos lá. Mama, se você tivesse que ter uma apresentadora para estar do teu lado todo dia para apresentar um programa, quem seria? Cadê você? Quem mais? Quem mais? 15 anos com a mulher? Sua vez, Ricardo. Que livro que você indica? Que livro? Que você leu e que você gostou? Ó, para quem gosta do gênero, tem um livro do Khalil Gibran, que é muito, muito legal, que é o... O Homem que Calculava? Não, é um outro. Eu li esse. Legal esse aí também. É o da Barata, como é que... Kafka. Ah, O Franz Kafka. Conta a história da Barata. Mas eu gosto muito dos nossos livros. Helena, A Moreninha, todos esses livros que são românticos, né? E ler também os novos, né? Ler O Mago do Paulo Coelho. Tem vários. tá. E se for pegar pela religiosidade, pega Livro dos Espíritos, pega Allan Kardec, Allan básico. Kardec, Uhum. enfim. Ô, mama, e uma pessoa que você não tira o chapéu. Porque eu não tiro o chapéu? É, Ai, tem tantas pessoas que eu não estou tirando o chapéu ultimamente. é. Uma pessoa que você fala, Eu vou falar. Eu já fiquei em Léo Lins. Léo Lins. Não tiro o chapéu. Não tiro, porque uma pessoa que não sabe o limite. A primeira vez que eu fiquei revoltada com ele foi quando ele fez uma piada gordofóbica. Eu não sou de me ofender, de me chamar de gorda nem nada. A Kátia mesmo brincou gorda, vamos lá, não sei o que lá, mas gordinha, é com amor, ela me né? trata de gordinha, então não tem problema. Se me chamar, ô gorda, eu falei, eu sou gorda, não sou disso. Mas é diferente. Mas é diferente. Ele fez uma piada agora, a última, que me deixou tão chocada, que agora que eu não gosto mesmo dele. Que ele falou assim, porque a Preta Gil, como é que tá a Preta Gil, que não sei o quê, e tal, e falando sobre a doença dela, que ela tá em câncer praticamente terminal. Aí ele fala assim, pelo menos agora ela vai emagrecer. Ai, Que que ridículo. puxa vida. E depois ele é condenado e ainda tem gente que defende. Mas eu não defendo. Não gosto desse tipo de piada etarista. Machuca, né? A Etarista, pessoa ainda misógina, gordofóbica. E ela tá doente, né? A gente não pode brincar com uma doença. A gente uma coisa tão gostaria séria, que ela né? se curasse rápido. Mas a gente sabe que não vai ser assim. difícil, é um processo muito difícil. É um processo muito difícil. Tanto é que ela está lá nos Estados Unidos tentando. Então, Léo Lins não tem o meu afeto, não tem o meu apreço. Eu risco ele das minhas simpatias. É engraçado que as piadas antigamente, a gente tinha os Trapalhões, o próprio Silvio Santos, né? Do jeito que ele fala. Mas não era ofensivo. Incancelável o Silvio Santos. É engraçado, porque você tinha o Mussum, o Zacarias, o Didi, o Dedé. Mas antigamente nós não éramos tão mimizentos. Hoje nós somos. Nós somos. Eu acho que tem um mimizento, tem a piada, mas assim, era diferente. Mas assim, eu não acho que eles brincavam com também... não sei, era uma piada diferente. Eles faziam piada. Por exemplo, o Mussum fazia piada. De bêbado. De bêbado, de mingão, não sei o quê. Né? O Didi? O Didi fazia piada de gay. Né? Mas não era uma coisa que as pessoas ficavam mal, porque a gente tinha um direcionamento de vida? Do que era permitido politicamente correto. Naquela época era politicamente correto, hoje não é. Hoje nada disso seria aceito, né? A Xuxa não seria aceita, talvez hoje, com aquele tipo de programa infantil que seria talvez sexista. Ela mesmo assim foi acusada disso, né? E aquela questão, por exemplo,
todas loiras, né? É. Eu amava, eu sou da geração ali, né? Eu queria ser a Xuxa, então ela me inspirou muito, mas aí, por exemplo, a questão das paquitas e tudo mais. Bom, enfim. O que você mudaria se você fosse governador de São Paulo por um dia? Governador de São Paulo por um dia. O que você mudaria? Um dia só? Um dia só. Queria meter um Tem que ser decreto que alguma era coisa pra... que dê pra mudar também É. um dia. Vamos acabar com o ICMS. Olha. Acabava com Os impostos. Os impostos todos. Pronto, acabar. É. Porque tem tanta coisa para mudar, né? É. Mas a gente sabe que pessoas que se elegem na época da eleição, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que para fazer isso, fazer aquilo, ela precisa da autorização do de cima, do lado e do de baixo. Senão ela não faz nada. É, Então a gente sabe disso, né? verdade, é bem complicado, né? Uma pessoa que você conheceu, Mama, e te surpreendeu muito positivamente, que você ficou muito feliz, te deu uma sensação boa, que você falou, puxa, essa pessoa foi muito legal de ter conhecido, você gostaria de ter mais tempo com essa pessoa? Se é que tem alguém, né, gente? Não, eu poderia falar Kátia de novo, mas não vou falar. Mas você sabe que Não, tem... porque a Kátia você viveu com ela, né? Então é uma pessoa que você... Nós vivemos outras vidas, com certeza. Sim. Mas tem gente que foi bem legal comigo. Os meus médicos, por exemplo. Eu tenho um médico que foi quem me descobriu o câncer, que era o doutor Eduardo Greco. Ele é até meio parente, porque ele é greco e na minha família também. A minha irmã é casada com um greco. Uhum. E ele e o doutor Narras são duas pessoas que eu descobri que eles são gênios. O doutor Greco é gástrico. E o doutor Narras, ele é oncológico. Eles são tão simples. E eu me uni a eles que eu não preciso ter... Para falar com eles, eu não precisei ter só o meu plano de saúde. O doutor Narras, ele é devoto de Santa Filomena. E eu também. É mesmo, É. Mama? A gente é devoto de Santa Filomena. Eu estava a coisa que aconteceu. Eu estava um dia vendo as histórias de Santa Filomena e tal. Não tinha nada a ver com ele. Aí eu peguei um papel esse papel sulfite, e de caneta eu desenhei uma Santa Filomena. E ele entrou no quarto e ele falou, o que é isso que você está fazendo? Eu falei, é uma santinha que eu gosto, Santa Filomena. Aí ele falou assim, olha aqui, ó, estou com o cordãozinho da Santa Filomena. No consultório dele tem uma Santa Filomena. E a gente ficou intricado, assim, eu fiquei... Gente, ele de uma bondade tão grande e de um conhecimento científico tão grande, muito bem cotado em todos os lugares, essas pessoas me dão prazer. Entende? Por que Santa Filomena, Mama? Porque eu gosto dela, de Santa É Filomena. italiana? É uma santa italiana? É, né? Nem não sei se é italiana. Eu não sei também. A história dela, ela foi morta é Marte, né? Mas é porque eu gosto de Santa Filomena, eu gosto de Santa Eufêmia. Nem sei como é Santa Eufêmia. É porque todos esses santos faziam parte de uma procissão que a gente fazia no Brás. Todo mês de setembro fazia. Que era a procissão da Nossa Senhora das Graças, que era uma capelinha, que era... Então, fazia. Então saía primeiro São Benedito. Era o primeiro. Se começasse a chover, pegava o São Benedito, coitado, colocava no fim, depois da Santa... Por que essa perseguição com Porque ele? era a simpatia para parar de chover e parava. Então tinha Santa Eufêmia, Santa Isildinha, tinha as imagens, os andores. Santa né? Terezinha, não Santa tem? Terezinha, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, Nossa Senhora Aparecida. Tinha um mano, São Judas Tadeu, São João, São Sebastião. Era assim, era 40, 50
E a gente passeava pelo bairro todo com banda portuguesa, uma banda portuguesa tocando as marchinhas. E nas janelas, quem tinha sacada, pegava a melhor colcha da casa, punha Para fora. para Lá de fora, da janela. forrava. A minha avó fazia isso com... Ainda botava os candelabros, assim. É bem tradição italiana mesmo. Né? Em portuguesa também, né? É, né? Era uma coisa muito bonita. Você não vê aquilo. A procissão é uma coisa bem italiana, É né? linda. É. E a gente... qual é a última fofoca? Conta uma A recente. fofoca do dia? Olha, dia. eu vou te dizer o seguinte: a última fofoca, tá todo mundo falando, Ué, do Felipe, que Felipe? o marido da Da Virgínia? Da Virgínia. Zé Né? Felipe. O Zé Felipe, é. A gente descobriu, no começo, quando eles fizeram a separação, eu mesma imaginava assim, olha, eles vão separar porque a Virgínia está sendo investigada com esse negócio da Beth. Ah, eu tinha ouvido isso também. E por A Virgínia isso... é aquela apresentadora É, do que SBT, tem- é. Bonita. sábado à noite. Rica, rica, rica. Rica, rica. E aí, falei assim, eles estão fazendo isso, capaz dela ter que devolver todo o dinheiro que ela ganhou da... E aí, se eles se separarem, a fortuna divide. Protege o patrimônio. Protege o patrimônio deles, metade dele. Eu pensava isso. Mas a gente descobriu esses dias que foi ele quem pediu. Sério? Foi ele quem pediu a separação, e por um motivo, eu também acho que é até louvável. Ué, A pressão da família dele. sério? O Leonardo não tem aquela fazenda Talismã, Ah, que é dele? ah. Pois a Virgínia levava todos os amigos dela, todos. Aquela turma toda que vai lá no programa, Sei. mais aparentada. Toda semana para ficar lá na fazenda. Já pensou ter 20 pessoas dentro de uma casa? Ué, mas só para de ir. 40. Hã? Só para de ir, ué. Só para de ir na fazenda? É 10 horas? É. Ah, Tem que então é tomar, meu despertador. tomar um remédio. Tem que tomar um remédio? Eu já tenho, mas não... O despertador Ai. da mama. Quem tá ligando? É o Adianta por 10 minutos. Dom Corleone. Não, mas já estamos encerrando, mamá. Agora, então, pera um pouquinho. Aí Então, aí, em vista o Leonardo falando, pô, não tem uma liberdade na minha casa, tá sempre entulhado de gente, tá sempre entulhado de gente, tá sempre entulhado de gente. E aí ele foi falar, e ele, acho que eles ficaram mesmo assim, e acabou se separando. acho que a coisa começou a dar problema também quando a Bruna Marquezine tinha ido também no Márcio. Coisas devem Foi dar. na festa do Leonardo que aconteceu, lembra? Começou com o outro filho dele. Tudo, Já não deve estar muito boa a situação há algum tempo, né? É. Porque essas coisas não... O João, né, você fala? o João, que é João bonitinho, Guilherme, que namorava a Bruna, Bruna, né? Tem tudo a ver, né? É. Outra que, por exemplo, tá com um problema sério, negócio de parentada dentro de casa, é a Parentada dentro de casa. ex-mulher Parente do é Belo. serpente. A ex-mulher do Belo. A Grazi. Graciane. Graciane. É. Aí tem quem tá na casa dela morando junto com ela? É. A mãe e as irmãs do Belo. Belo. Aí perguntaram para ela assim, escuta, até quando a tua sogra, ex-sogra, não sei se ainda é ex-sogra, e a tua cunhada vai ficar morando? Ela falou, até quando eles quiserem. O Belo falou? Não, Ela a falou? Grazi A falou. Grazi. Entendeu? E eles estão passando um aperto também, porque eles estão sendo processados por deteriorar uma mansão Ixi. e levar coisinhas da mansão. Ixi. Tá tendo um babado forte, filha. Ave E Maria. deteriorar por causa dos cachorros. Os cachorros comiam lance da escada. Cachorro? Mas que cachorro é esse, gente? É uns pitbull, É tem uns grandes, cupim, não sei é que cupim, raça. Já dá cachorro uns cupim. ossos, não? Mama, agora eu quero que você deixe um recado. Duas coisas só. Se você pudesse voltar no tempo, É. você voltaria pra quando? Mesmo na sua Eu ia voltar quando eu pudesse fazer o que eu fazia antigamente, subir degrau, assim, de 3 em 3. Que eu pudesse dançar à vontade, rolar como eu rolava no Macunaíma, que eu me jogava no chão, me rolava, dançava
pulava, que eu não tivesse dor nenhuma. E, E mama, que fosse jovem. Cabeça é jovem, mas o corpo não é. mama, mas a senhora é muito jovem. Eu que tô te vendo aqui e não te via, sei lá, acho que há 10 anos, você tá igual. Tá igual, né? Tá igual, tá Tô mais bonita. dolorida. Não Tô mais tem dolorida. uma ruga. Eu não sei o que é isso. É impressionante. Continua bonita, jovem, alegre, forte. Sabe o que é isso? O que Falta é? de homem. Então, por isso que você tá bem. Não envelheceu, porque homem só faz envelhecer. Ô, louco! Deixa triste. Ô, louco. Ai, vocês homens. Você não mudou nada, você tá lindíssimo. Ah, mama. Com 3 filhos, né? 3 filhos e um Então. cachorro também. Grande. definitivamente. Ô, mamãe, mas me fala uma coisa. Agora, para quem tá assistindo aqui o Parlamoca, Parla, moca. deixa um recado pro pessoal que tá lá. Fala o teu Instagram também pro É pessoal te arroba Mama Brusqueta com M-A-M-M-A. Brus, C-H-E-T-T-A, Mama Brusqueta, tanto no um quanto no outro. E o meu recado é o seguinte, gente, tristeza não paga dívida. Seja feliz, procure ser feliz, procure passar coisas boas para as outras pessoas, porque é que nem espelho, vai refletir em você também. Não adianta ficar aí, tá com falta de dinheiro, vai trabalhar, vai procurar fazer uma coisa, vende chinela, qualquer coisa. Né? Eu tô me virando, não sei como que eu tô conseguindo fazer as coisas. 30, 60, tá se virando nos 90. É isso aí. Mas seja feliz. E sempre passe essa felicidade se pros outros. reinventando, né, mamãe? É isso mesmo. Tem que mesmo fazer isso, né? Senão não tem jeito. E vem aqui de vez em quando aqui e fica assistindo os meninos do Parlamoca. Assiste direto. Bom, você ganhou o voucher. O voucher tem uma data de validade aí até Tá. 31 de julho. Ou agosto. Julho. É julho, tá. É. Olha aqui. 31 de julho. 2 pessoas, hein? Convida alguém bem legal. Já agradecendo os nossos patrocinadores, a Sacada Pizzaria, o Grupo São Cristóvão Saúde, Colégio Marista Glória, a Standard Burger, 31 de julho. 31 de julho, o Corte Kids, Corte Kids, Né? maravilhoso. e os apoios da GG Águas, que nos envia sempre a Ibirá E fala aqui. uma coisa, já que você está falando dos Santo seus Salone. patrocinadores de São Cristóvão. São Cristóvão Saúde. É bom? É Gru- bom. Estou não. precisada de um convênio, plano né? de saúde. É muito bom. Vou me procurar saber dele. Tem plano de saúde para quem tem acima de 59 anos, Sou eu, no caso. que é o seu caso, que é a partir de R$ 980 Ah, reais. então barato, não É, tá tão você tem caro. acesso a tudo, a partir de R$ 980 reais. Aí vai. Vou lá, né, vou lá me informar. Isso. Mama, muito Obrigado obrigada você. pela sua alegria. Estou muito feliz de te Obrigado, ver. eu também, fiquei muito feliz. Você tá linda. E eu espero que você continue brilhando e que, quem sabe, você volte para nossa TV Gazeta. Eu ia eu ficar vou te muito contar, feliz. eu fui buscá-la, né? Uhum. Fiz questão de buscá-la. No tempo de eu encostar o carro, ela estava na porta, já parou uma, já começou a conversar. Não, outra ela já não vai, anda, boa gente. noite, Ela né? não anda na rua, não, Não, dá. não anda O povo mesmo. para, né? Ontem eu tive uma É grata muita simpatia. satisfação que uma senhora estava no restaurante comendo. E aí uma senhorinha levantou, veio e me abraçou. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E eu vi que o pessoal que estava com ela ficava olhando assim para... Ela veio, me abraçou, me apertou. Aí veio a filha dela e falou assim, aí você não sabe o que você fez. Eu falei, o que eu fiz? A minha mãe está com Alzheimer, ela não reconhece ninguém. Ela Caramba. soube que era você, eu vi. Olha, Olha que coisa maravilhosa. É. Você tocou o coração. É. Eu não falo que ela aquece os corações. Mama Brusqueta no Parlamoca. Bate, Tchau, bate. Bela! muito bom. Que linda! Ai, que linda. Deixa eu tirar uma foto. Vamos.